Boa noite aqui aos nossos convidados, a nossa convidada, a Valquíria, conosco, presidente do Fundo Social, primeira dama. Valquíria, seja bem-vinda, tudo bem? Boa noite a vocês, né, que está dando a oportunidade para a gente estarmos aqui novamente, né, falando sobre destinação do imposto de renda. Sim. E a todo mundo que está nos assistindo, né? Sim. Muito obrigado pela presença, viu? A gente bater esse papo aqui tão importante. Conosco também, doutor Antônio José Furlan, delegado da Receita Federal. Furlan, seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem, Neto, Maria, os espectadores do programa. É uma alegria estar aqui novamente com vocês, né? Para a gente prestar informações, né, para a população, num tema tão importante, aí, de falar um pouquinho de destinação para os idosos e adolescentes e crianças da nossa cidade. Obrigado pela presença. Vamos bater esse papo aqui conosco. Eric Gomes também aqui presente para a gente bater um papo. Eric, bem-vindo, boa noite, tudo bem? Olá, Eric. Oi, Neto, Maria. Boa noite. Valquíria, Furlan, prazer estar aqui com vocês de novo. E hoje com essas ilustres personalidades que vieram falar em ajudar o próximo. Que Exatamente. Vão explicar o que é a questão da destinação de imposto de renda, que pode ter certeza que muitos não sabem, nós não sabíamos, eles tiveram a oportunidade conosco lá de nos explicar no Cimesp, e sinceramente eu não sabia como funcionava. Obviamente a Valquíria tinha ido lá o ano passado, já tinha explicado, então a gente já destinou ano passado, destinaremos novamente esse ano, mas é bom que eles estarem aqui para explicar através de vocês para todos os ouvintes, que ajuda muito a nossa cidade. O dinheiro, em vez de ir para Brasília, fica aqui. Melhor coisa, né? Ajudando bastante as entidades aqui. Eric, para começar, aproveitando, né? Nós acabamos de passar no começo do programa, né? Do Devair levando a camisa, obviamente, de uma maneira simbólica, levando a camisa do 15 Piracicaba, mas também, né, levando demandas, conversando com o Santo Padre, o Papa. Olha que maravilha. E aí, agora é fatos de bastidores. o Eric correu atrás, pode abrir para nós, o Eric correu atrás da camisa para essa camisa poder chegar até o Santo Papa. É isso, Eric? Conta para nós um pouquinho. Olha lá que maravilha. Rapaz, gente. Neto, estava em casa, era 6 e pouco da tarde, estava contando pro Furlan, aqui lá, toca o telefone, né? Falei, Dom Devair tocando o telefone, né? Você tem que atender. E aí ele falou, tô indo amanhã para Terra Santa, depois vou passar, quero levar uma camisa do 15. Olha. Eu falei, nossa, 6h10 da tarde, o que eu vou fazer? A primeira pessoa que eu lembrei, que é um grande amigo, é o Marum, né? Que é o presidente do conselho, tentei ligar para ele, ele não atendeu, depois ele me retornou, ele estava em audiência. E por sorte, no final do ano, eu tive com o presidente Bonassi, que veio falar com a gente, o Matheus, né? Sim. Eu falei, vou ligar para ele. O Bonassi na hora atendeu, né? Eu falei, Bonassi, é o seguinte, tem uma missão impossível, você precisa ligar lá, a gente precisa da camisa. Não, peraí que eu vou dar um jeito, eu vou ligar. Pediu para a moça voltar para a loja, ela foi lá, me atendeu, a gente comprou 2 camisas que eu falei, viu, vai que uma pro Papa, né? Tem que ter uma na manga, né? Só que eu falei, só a camisa não adianta. Daí, através do Matheus também, ele ligou pro Gustavo, que faz as estampas aqui pro 15. Aí eu desci lá na Joaquim André, onde tem a loja dele. Loja, né? Estampamos, quase que a gente erra, né? Porque é Leão 14. Eu falei, viu, põe Leão 15, né? Não, é Leão 14. Né? Leão 14 não vai. Não dá, né? Aí ele falou, não, coloca o Leão 14, não coloca o número 15 atrás não, porque, né, vai ficar esquisito. E aí mas a gente conseguiu legal, né? Seria legal, e aí fica perfeito. Aí conseguimos entregar pro bispo, gente, levei até a casa dele lá. E foi uma homenagem que a gente não imaginou que ia ter essa repercussão, né? O próprio foi ideia tudo do bispo, tá? Legal. Ele falou, não, vou dar para ele. Falei, bom, vamos correr atrás. E graças a um trabalho de equipe, tem que agradecer o Bonassi, o Gustavo, a moça, desculpa, não lembro o nome dela, que fica lá na loja, estava lá 6h10. Coitada, já tinha ido embora, voltou para abrir a loja. 6h10 foi que eu tava... Força-tarefa, né? 6h10 foi a hora que eu recebi a ligação. Eu tava com o meu lanche de cachorro quente comendo. Eu falei, Bia, eu tenho que correr atrás. A Bia, esposa, falei, eu tenho que resolver esse problema. E aí fomos tal, eu sei que 8h30 tava na mão do bispo. Legal. E ele embarcava cedinho no dia seguinte para Terra Santa, né? E a gente na expectativa. Porque quando vai entregar, será que vai documentar? Vai repercutir? E aí sai no site do Vaticano, que aí o Matheus me mandou, você viu isso? Eu falei, Matheus, cara, tava no dia, né? Eu falei, oi, Matheus. Falei, agora é o seguinte,
Agora o 15 ganha e ganhou de 1 a 0 do Limeira. E você sabe que nós estávamos na missa, né, no Monte Alegre, né, que foi a reinauguração, faz 4 anos da reinauguração, que voltou a ter missa na capela do Monte Alegre, e foi o bispo que foi rezar a missa. E ele falou, só para vocês saberem, 15 acabou de ganhar, o Papa fez o trabalho dele, agora os jogadores têm que fazer. Tomara que essa bênção seja longa e duradoura, né? Sim. Mas vamos lá, a parte do Papa já está feita, e do bispo e do Papa já está feita. Agora cabe o jogador jogar. Agora é com os moços. Muito bom, Eric, muito bom saber disso, repercutiu bastante. A gente tem o site, como o Eric falou, né, do Vaticano, que colocou lá a imagem, e várias emissoras de TV também trazendo esse momento. O bispo quinta-feira vai passar, vai participar também de um programa, né, em peso nacional, falando sobre isso, sobre esse momento que ele entregou a camisa do 15, que para nós é realmente um símbolo da cidade, faz parte da vida do Piracicabano falar do 15 em Piracicaba. Muito bom, empenho de todos. Muito bem, Valquíria, eu sei que está corrido, hein? Tô vendo, acompanhando o seu fôlego, não é fácil não, hein? A secretaria está muito ativa. Começando, né? Só começando o ano, né? Você sabe que o Alex falou uma coisa bacana, né? Que a maior parte das pessoas desconhecem a destinação Imposto de Renda. É verdade. A Valquíria agora me chamou de Alex. Eu tenho que ter mais meio metro ainda, Valquíria. Eu tenho que ter mais meio metro. Eu sou o pedido. Você lembra que eu sou aquele catatal? Como que tinha aquele programa que tinha que sacanearam eu lá? Nossa, agora. Lembra da campanha? Da campanha, né? Tinha o Tatu da Ilha. Eu sou o Tatu, o Alex aprendeu. Agora eu sacaneei. Eu sou o Tatu. E ele doou. Ele doou, tá vendo? Magoei. Eu gosto do Alex, não sabe? Não, nós somos todos um grupo, né? Claro. Você teve algum problema com a sua destinação? Imagina. Ainda recebi o que eu tinha lá rapidinho, foi feito tudo certinho. Em 2 dias a Receita já fala se está tudo certo, não é que você entra depois para conferir, 2 dias tá pago. Tô livre, não é esse ano que o doutor Fula vai me pegar, não. Sim. Porque a maioria das pessoas não faz a destinação por medo, por receio de cair na malha fina. Isso não acontece. Não. E também tem muito desconhecimento. Nós andamos bastante, né, doutor Furlan, o ano passado, mas ainda foi pouco, porque eu ontem mesmo encontrei com um pessoal na padaria e eles desconheciam. Então eu tenho conversado frequentemente com pessoas que desconhecem. E nós temos um valor gigantesco aí para deixar na nossa cidade, que vai ser muito importante, né? Para nossas entidades que cuidam da criança e do adolescente e para os nossos idosos. Sim. Então, eu acho que se as pessoas ouvirem, né, o que o Eric, né, de falar certo, né, é que Alex, Eric, tudo curtinho, né? Mas ele me perdoa. O que o Eric falou é muito importante, porque as pessoas precisam saber que não dá problema, né, doutor? Que a devolução é rápida, que acontece certinho, que não tem dificuldade alguma. E quantas pessoas vão ser auxiliadas com esse recurso? Esse ano já demos um passo. Já deu para contemplar todos os projetos que estavam inscritos. Que maravilha. Não criamos projetos novos, né? Mas conseguimos contemplar todos que estavam inscritos. Sim. O ano passado não foi possível. Então, quer dizer, melhorou, mas nós temos um longo caminho pela frente. Sim. Valquíria, isso a gente pode falar aqui com toda certeza, é um projeto, a gente vai explicar melhor esse projeto, o Eric aqui conosco também, entendendo a importância que é e explicando para você de casa, mas assim, essa mudança, Eric, Valquíria e Furlan, se deu ao trabalho de formiguinha que vocês estão fazendo. Né? Vocês dois estão fazendo, a equipe da prefeitura, porque isso é importante, né, Furlan? O Furlan recebe entidade, vai dar a palestra junto com a Valquíria, isso faz a diferença. O Eric testemunha aqui, olha, quando eles fizeram a visita e conversaram comigo, eu passei a entender do que se trata, porque as pessoas desconhecem, né? Furlan, fala um pouquinho, primeiro desse ponto que eu te falei, de vocês estão indo atrás mesmo do empresário para explicar. E detalhe para nós, qual é o valor arrecadado em Piracicaba e na região, se você tiver esses números, para quem está em casa entender. E qual é a parte, se todo mundo colaborasse, qual que é a parte que ficaria aqui, como a Valquíria falou, ajudando as entidades? Pois não.
Pegando o gancho da história do Eric, né? É trabalhar em equipe, né? Numa hora de dificuldade, foi lá, o Eric foi, muito correu, e é isso que a gente está fazendo, né? O ano passado, quando a Valquíria foi até a gente na Receita, né? A gente topou, porque a gente viu que era um projeto importante para a Receita Federal, não para a Receita, para a sociedade, né? E vou falar para você, a Valquíria dá canseira na gente. Mas, é duro acompanhar. Mas ele é um grande parceiro, viu? E dá credibilidade para nossa fala, né? Que é muito importante, e é uma pessoa que está sempre disponível, não posso reclamar. Tá vendo? Ele é mais pontual que eu ainda, né? E esse testemunho do Eric é muito importante para esse nosso trabalho que a gente está vendo, né? Está fazendo. E a gente verifica que a gente não faz nada sem as parcerias do bem, vamos falar assim, com o Fundo Social, com o CIMESP, com a CIP, com o Sincop, né, que é importante, né? E o pessoal do CIMESP, a gente fez uma reunião, a diretoria nos recebeu muito bem, a CIP também abriu as portas, então a gente está trabalhando em prol da sociedade. Como a Valquíria falou, é um imposto que já vai ser recolhido para a União, ele vai ser destinado em Brasília. Se ele pode ficar aqui, a gente pode trabalhar para isso. E a gente tem um potencial muito grande, né? Piracicaba é a maior cidade da circunscrição da delegacia, né? A gente tem 25 municípios, e a gente tem hoje disposto, né, o ano passado, em torno de 40 milhões de reais que poderiam só da pessoa física, né? E a gente está trabalhando também com as pessoas jurídicas, né, que tributo pelo lucro real, que também pode fazer destinação. O ano passado a gente começou muito tarde, né, Valquíria? Não muito tarde, mas... tinha iniciado o mandato, né? Daí que nós vimos que as entidades estavam desesperadas com falta de recursos. E aí a gente fez o trabalho, mas esse ano a gente já começou antes do imposto de renda, está trabalhando com as pessoas jurídicas para que a gente esclareça, né? Porque a gente sente que muita gente tem falta de informação. As pessoas de Piracicaba e na média são pessoas que querem ajudar, sim, que confiam nas entidades. Está vendo um trabalho sério dos conselhos, do Fundo Social, as próprias empresas são muito demandadas pelas organizações civis, né? E a gente poder fazer que esse imposto fique sendo distribuído de uma maneira correta, né, é importante, né? E como eu falei, a gente conseguiu destinar 2% desse valor de 40 milhões, né, um pouquinho mais, né? Mas a gente já teve um salto de mais de 70% de um ano para o outro. De um ano para o outro aumentou 70%, vocês conseguiram aumentar 70%. Isso, de valor. E a gente pretende que esse ano a gente consiga aumentar bem mais, fazendo esse trabalho antecipado, e aqui provavelmente o imposto de renda vai começar em meados de março, né? E a gente quer continuar com esse espaço para a gente divulgar durante o imposto de renda, para que as pessoas, quando irão fazer sua declaração, possam fazer a destinação. Fala, Maria. Além de vocês irem nos locais, né, nas empresas, para passar essa informação, vocês também promoveram recentemente uma palestra lá no anfiteatro, né, Dr. Furlan, lá da Receita. Foi muito bacana também, porque abriu espaço, deu um público legal e foi muito informativo também. Exato, como eu falei, né, a Valquíria dá trabalho para nós, mas é prazeroso, né? Foi a ideia dela, né, e a gente concebeu essa ideia, fizemos lá no auditório da Receita Federal com empresários, pessoal do CIMESP estava lá, do Sincop, Fundo Social, conselhos, colaboradores de grandes empresas, e a gente passou essa informação, que a gente sente que a gente precisa multiplicar a informação, né? Claro. Como o Eric está aqui, é uma pessoa que é formadora de opinião, que trabalha pela cidade, né? Também ajuda muitas entidades, então a gente espera que essa informação chegue, né? E que, como a Valquíria falou, né? É um trabalho de formiguinha, né? A gente vai trabalhando um pouco a pouco, né? Agora, Valquíria, o que é esse valor? Se você falou, as entidades, né? Foi o primeiro ano de mandato, primeiro ano você assumindo aí a presidência do Fundo Social, mas o que é esse valor para as entidades? Quem está em casa tem que entender isso, né? Hoje não existe o poder público sem essa parceria do terceiro setor, das entidades, né? O Eric fez um trabalho muito legal junto o CIMESP, a entidade CIMESP, junto com o projeto social, que foi o caso da Formiguinhas, né? Que foi muito legal, a gente destacou. Indústria do Amanhã, olha que bacana, tudo isso com apoio. Agora, se não tiver a iniciativa pública, se não tiver todos nós envolvidos, não dá conta, né? O país não vai, né? Essa questão da destinação é importante não só
para o atendimento às nossas crianças, jovens e aos idosos, como também a toda a população, porque a partir do momento que esse dinheiro fica no município, ele vai gerar emprego, ele vai circular no comércio, ele melhora a vida de muita gente, além do atendimento, né, que vai ter mais qualidade, vai abranger mais pessoas, né? Então, ele só traz benefícios ficando aqui no nosso município. Se ele voltar para a União, ou se ele ficar lá na União, ele não volta mais para cá. Sim. E é importante assim falar que o que a gente faz, a pessoa física faz agora nesse período de março até maio, é um ajuste. É um ajuste porque se ele tem uma fonte de emprego, com certeza ele vai recolher na folha. Sim. Aí o que ele vai fazer? Na declaração, ele vai declarar, se ele tiver filho na escola, convênio, outras despesas, ele vai fazer a declaração do modo completo para conseguir abater essas despesas. E é essa pessoa que faz no modo completo que pode destinar o imposto. Então, todo mundo tem. Aquele que recebeu de uma fonte só o pagamento, com certeza ele já tem o valor retido. Ele vai falar, mas eu não tenho, mas ele teve o imposto devido, ele pagou o imposto. Então, o que tem que fazer? Se ele pode destinar para a gente, a hora que ele fizer a declaração no modelo completo, ele olha lá que ele tem um valor a destinar, ele vai pagar essa DARF, que não é muito, gente, é 6%, somando 3 para o idoso, 3 para a criança e adolescente, é 6% do valor devido dele, né? Sim. Então ele vai... Que o valor que ele já vai ter, ou já está pago, vai ter que pagar. Ou já está pago, vai ter que pagar. Aí o que acontece? Esse valor que ele pagar na DARF, a hora que ele for pagar o imposto de renda, que seria no máximo 31 de maio, ele vai ter restituído. Quando ele receber a restituição dele, ele vai ter esse valor restituído e corrigido pela taxa Selic. Agora, aquele que tem mais de uma fonte de renda, mais de um emprego, ou trabalhador autônomo, ele vai recolher agora nesse período do imposto de renda. Aí ele tem um valor a pagar. Aí quando ele calcula, né, quando ele faz a declaração e ele faz a opção de doação lá no sistema, automaticamente já desconta do valor que ele tinha a pagar. Sim, sim. Então não muda o valor que ele tem a pagar para o governo. O que acontece é que fica no município e traz muitos benefícios, gente. Nós temos, assim, uma quantidade enorme de idosos que estão aí nas comunidades sem cuidado e o município não consegue atender todo mundo. E esse não é um dinheiro. Falar, o município é rico. Não é, gente, porque o município é o dinheiro que a gente paga de imposto. E esse recurso, ele não vai para o município. Ele passa pela prefeitura para quê? Para formalizar o processo de convênio, né, com as entidades. Mas quem vai fazer fazer a destinação desse dinheiro são os conselhos. Certo. E quem vai fiscalizar a execução do projeto são os conselhos também. Perfeito, perfeito. Então esse dinheiro é muito fiscalizado, né, doutor? Ele é transparente, porque também é um recurso de imposto. Ele não foi para Brasília, ficou aqui, mas ele é um recurso de imposto. Claro. Vai ser fiscalizado. Então não tem erro, gente. Nós temos que começar a pensar, já pensou, 40 milhões da pessoa física e em torno de 40 milhões da pessoa jurídica, né, doutor? Já pensou 80 milhões, com as nossas entidades aqui, gente? Que maravilha, né? Seria um sonho, né? Aí o que acontece? As entidades hoje têm que ficar passando o chapéu, né, Eric? E passa o chapéu para todas as empresas, quase sempre no mesmo lugar. A gente vai pede, porque não tem recurso. Eles fazem muitos eventos também, então se tivesse mais recursos, facilitaria para todo mundo. As entidades também não iam precisar ficar mendigando, pedindo, atrapalhando as pessoas. Então tem muita importância. Doutor Furlan, primeira dama, tá tinindo aí na questão, né, de lei, de burocracia, e tem que ser, né, porque entender sobre aquilo é falar sobre aquilo, ensinar sobre o que ela está trazendo para nós hoje aqui, né? Viu, Neto, Maria, Érica, a gente sempre briga, viu? Brinca, né?
Nas próximas palestras eu vou ficar sentado, né? Porque ela tem um conhecimento técnico perfeito, né? São mais de 15 anos, né, Valquíria, trabalhando com isso. Você vê que ela está se desdobrando, né? E o que ela falou é isso, né? Piracicaba ela tem em torno de 150 mil declarações. Em torno de 1/3, 50 mil pessoas poderiam fazer a destinação só na pessoa física. E o ano passado foi aproximadamente só 1.000 pessoas. Então a gente tem muito que fazer. E uma coisa que ela falou, a importância de a Receita estar esclarecendo que a pessoa não vai ficar em malha fiscal por causa disso, né? O único jeito dele ficar em malha fiscal é se ele não recolher aquele DARF. E como a Valquíria explicou, se ele tiver um imposto a restituir, aquele valor que ele está destinando, doando, né? A gente fala doação, mas é uma destinação. Ele vai aumentar a restituição, vai receber com Selic, e aquele que tem imposto a pagar vai diminuir do imposto a pagar. Então, na verdade, é uma destinação efetivamente, porque você não tira dinheiro do seu bolso, né? Então é importante, né, a gente estar esclarecendo aqui, fazendo esses eventos, passando a informação para vocês. E como a Valquíria falou, esse dinheiro é fiscalizado pela Receita Federal, Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, que é um dinheiro de imposto, os conselhos, e como a Valquíria falou, esse dinheiro não fica para a prefeitura. Esse dinheiro é um chancelado para os conselhos fazerem a destinação mais correta para as entidades. Então, não é o dinheiro, porque a gente às vezes ouve assim, eu não vou dar dinheiro mais para a prefeitura porque eu já pago IPTU, mas na verdade esse dinheiro é do imposto que você já pagou. Que está indo para Brasília. Que está indo para que ele pode ficar na cidade. Sim. E que o prefeito ele não tem nenhuma ingerência sobre esse recurso. Esse recurso vai para as entidades, pelos projetos assistenciais da nossa cidade. O Eric, aproveitando essa fala, né, muito bem explicada aí da Valquíria e do Dr. Furlan, a gente fica pensando, né, se a gente tem essa necessidade, colocado pela primeira-dama, que é a necessidade de ter esse dinheiro na cidade, para que, até para mais projetos, né, Valquíria? Porque se hoje tem projetos, com mais dinheiro, as entidades fazem mais projetos, contrata mais pessoas, professores, monitores, médicos, né, cuidadores, você consegue abranger mais. E aí a gente fica pensando, Eric, por que Brasília não faz uma lei? Os nossos representantes não pensam numa lei e falam assim, olha, já que isso tem essa possibilidade, por que não faz uma lei já abrindo a busca das próprias entidades através do Conselho do dinheiro que sai daqui? Não é verdade? Não ia facilitar? Hoje tem um convencimento que graças a Deus, né, o ânimo da primeira-dama, juntamente com o Dr. Furlan, que estão fazendo a mais. Essa é a verdade, né, Eric? Estão na rua, estão andando para um lado e para o outro, conversando com entidades, conversando com empresas, deixa a parte aqui, doa para nós, está aqui no programa, está na rádio, está no jornal, para poder o povo se movimentar. Mas é difícil, por exemplo, meu contador nunca falou isso para mim. Eu vou ter que chegar para o meu contador e falar, viu, eu quero deixar o dinheiro aqui, como é que eu faço? Ele vai ter que se virar para resolver. Mas se fosse lei, o meu contador já fazia isso já na fonte. O que você acha disso, Eric? Neto, a grande verdade é uma só, né? Quanto mais dinheiro em Brasília, você tem mais para doar para as outras pessoas. Muita gente não sabe, mas 80% dos impostos vêm do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. E retornam para nós de 10% a 15%. Todo esse imposto, ele vai para o Norte e Nordeste. Tá? E aí a gente vê que nós somos responsáveis por 80% da carga tributária, essas 3 regiões, só que lá nós temos quase 50% dessas 3 regiões, respondem quase por 50% das leis. Então, você acha que o pessoal do Norte e Nordeste vai querer deixar de arrecadar? O que eu acredito que deveria ter é o seguinte, pelo menos 50% do que o Estado gera para a União deveria ficar no estado onde gera. Tá? Porque aí sim você teria mais recursos, não precisaria aumentar a IPTU. Nós tivemos um caso aqui em Piracicaba que foi icônico, agora está sendo mais informado do aumento de IPTU, que não é bem isso, é um acerto da planta genérica, tá? É que tem que entender do assunto, tem que explicar, precisaria de tempo. Mas se o nosso imposto que nós geramos, imposto de renda que as empresas pagam, contribuição social sobre o lucro líquido, ficasse 50% no Estado e no município, né, principalmente nessas 3 regiões, Sul, Sudeste e Centro-Oeste,
você não teria que aumentar IPTU, você não teria que fazer muitas coisas. Não teria essa necessidade. O grande problema é que passou uma reforma tributária, onde tudo vai para Brasília, e de lá se vai voltar, se não vai voltar, vai depender do ânimo do presidente que lá estará. Por mais que você tenha um conselho, a gente sabe como funciona o Brasil. Nós sabemos disso. Seria importantíssimo. Se é isso, já deixa 6% aqui, já destina para o município. Não precisa ser só as necessidades dos idosos, mas um pouco para a saúde, um pouco para outras áreas, educação, que são áreas sempre complexas. A gente sabe, Piracicaba, por exemplo, tem R$2 por habitante da saúde. Estou errado, Valquíria? No nosso orçamento, hoje 800 milhões, 800 milhões, né? R$2.000, né? Na realidade, por lei seria 15%, né? Nenhum município consegue passar, passa de 30 e 30 acima, 35 e não dá. E na verdade as coisas, as situações acontecem aonde? No município, não é lá em Brasília. Mas o recurso vai todo para lá, é distribuído, sei lá eu Deus como. Outro dia eu estava vendo uma cidade do Amapá, tem 200 funcionários CLTistas e mais de 3.000 pessoas vivendo de Bolsa Família. Como é que você sustenta isso? Da onde vem esse dinheiro? Vem tudo do sul, sudeste. É daqui, da nossa região. Então, assim, precisava ter uma mudança onde uma lei que fosse passada para cá, direto, ficasse já retida no município. O ano passado, e aí o doutor Fulano vai poder falar melhor, passou a lei dos R$5.000. Mas se tivesse feito só e somente a atualização da tabela do imposto de renda, nós estaríamos deduzindo mais de R$5.200. Estou certo ou não, doutor? Aí foi uma lei que agora ela está em 5.000, o ano que vem não vai ser atualizada, porque não foi colocada a atualização, no outro ano não vai ser atualizada e nós vamos ficar nessa briga de novo. Foi uma medida eleitoreira. Se ela tivesse sido feita como tinha que ser, que era só atualização da tabela, pegar a inflação dos últimos anos e ir atualizando todo ano, coloque isso em lei, tem inflação, atualiza a tabela automaticamente. Mas o dinheiro precisa ir para Brasília. Enquanto a gente não realmente pensa o apontamento de alguma lei nesse sentido, né, que possa ficar parte, né, o Eric colocou pelo menos 50% ficar no próprio município, porque onde as pessoas vivem são os municípios, né, necessitam, né, de um apoio. Enquanto não acontece isso, você, munícipe, você pode contribuir com as entidades, né? Hoje, eu acho que Piracicaba, né, doutor Fulano, Valquíria, vocês sabem disso, a gente tem um carinho muito grande pelas entidades. A gente fala Lar dos Velhinhos, Lar Betel, que cuida dos idosos, Cantinho da Vovó Sônia, outros tantos que tem, Educando pelo Esporte, né? Eles vão estar aqui semana que vem divulgando. A gente vai ter uma entidade muito bonita de Parkinson, vem segunda-feira participar do programa, que vai falar da entidade, que estão mudando de espaço, precisa de dinheiro para acabar. A PAI, Eric. Olha quanta entidade. Está numa situação. Quando a gente fala, não é verdade, quando a gente fala das entidades, não há pensamento contrário. Você sabe disso. A gente olha para essas entidades, sabe que fazem. Já visto aí, toda campanha que é feita por uma entidade, a gente participa. Mas não basta. E poderia ser muito mais. Enquanto isso não acontece, você pode ser um contribuinte. Dinheiro que vai ser pago, que vai ser recolhido para o governo federal, destinado ao governo federal, destinado a Brasília. Parte desse dinheiro pode ficar aqui na sua cidade. É só você conversar. Se você faz seu imposto de renda, a Valquíria deu uma aula para nós. Mas se tiver dúvida, pode entrar em contato com a Receita, né, doutor Fulano? A equipe está lá, procurar o pessoal do Fundo Social também que está ali para atender. Mas vamos fazer esse dinheiro ficar aqui na nossa cidade. Ajudar as entidades, né, Maria? Muito importante. Deixa eu agradecer o pessoal que está mandando mensagem, participando lá no TikTok, né? A nossa live, agora estamos ao vivo também pelo TikTok, então compartilha aí com seus amigos. A Mari, o José, a Pri, o Enéas dando recadinho, dando boa noite lá no TikTok também. E aqui no WhatsApp, o Valmir, ele dá boa noite, pessoal. Boa noite. Gostaria de perguntar se qualquer pessoa física pode fazer essa destinação e se a gente pode escolher a entidade para doar. Por Fulano.
Boa noite, né? Boa pergunta, né? Que na verdade antigamente se poderia se fazer a destinação diretamente para a entidade, né? Certo. E ao longo dos anos se viu que isso poderia ocasionar fraudes, entidades que não existiam, entidades criadas com fins específicos da fraude, né? Por isso que tem todo esse controle, né? Esse controle com os conselhos. Então não pode. Essa destinação, o fundo vai para o dinheiro para os fundos. Para o fundo da criança ou para o fundo do idoso, que são 2 fundos municipais criados por lei, fiscalizados, e aí os conselhos vão poder fazer a destinação correta. Por quê? Porque a entidade tem que estar com a documentação correta, com o projeto aprovado, e é isso para o quê? Para que o seu dinheiro seja bem usado, né? Você depositar para uma entidade diretamente, de repente esse dinheiro ele pode ser malversado, né? Então é por isso que, por forma de controle, por forma de cuidado, o depósito tem que ser para os fundos, né? O DARF recolhendo na declaração, você vai escolher 3% ou para o fundo da criança ou do idoso, ou 3, ou né? Você pode 3 e 3. Pode ser 3 e 3, né? Daria os 6%, ideal, né? exatamente. Ideal, né? Então, é uma forma de garantir transparência também e que o dinheiro vai ser bem usado. E é só a pessoa, né, que faz a declaração do modelo completo. Isso da pessoa física. Nós estamos trabalhando também a pessoa jurídica, que são as empresas de lucro real. Que já que depois a gente pode falar um pouquinho também. Sim. Então, a pessoa física é aquela que faz o modelo completo, não tem trabalho algum, ela é só preencher a declaração, o contador. Hoje em dia, a maior parte das pessoas preenchem elas próprias, que já vem preenchido. Já vem Aí é só terminar ela, olhar lá se tem algum... É o modelo completo que fez a opção, clica lá na doação diretamente na declaração, vai aparecer as 2 abinhas, do fundo do idoso, fundo da criança, dizendo se há recurso a doar, e aí é só a pessoa escolher o fundo de Piracicaba, que vai gerar uma DARF. E qualquer valor é dinheiro, viu, gente? Pode ser 1 centavo que a gente aceita a doação. Claro que sim, claro que sim. Esse vídeo aqui que nós estamos exibindo nesse momento, enquanto, né, a Valquíria está falando, esse vídeo explica passo a passo, foi desenvolvido pela Receita, né, doutor Furlan? Explica passo a passo como fazer. A gente tem que destacar isso, né, Eric? Não, você não vai ser penalizado. Você vai estar ajudando a cidade. Não tem por que não fazer. Não tem risco nenhum. Eu já fiz. Não tem problema. Você depois entra no ECAC, qualquer um pode entrar, né, doutor? Vai lá no dia seguinte, 2 dias depois você vê se a sua declaração foi processada, se está tudo ok, se tiver alguma coisa para resolver. Não vai ser o problema, não vai ser esse, vai ser algum lançamento errado que você fez, que é só ir lá, retificar, não tem problema. E o que é mais importante, o recurso fica aqui. Quem conhece as entidades, nós sabemos da APAI, que tem uma situação complexa, nós sabemos de entidades, CRP, Bom Menino, entre outras que, graças a Deus, conseguem captar, mas estão sempre ali no limiar, no limite, está sempre ali, precisa, porque, de novo, se você quer, vá conhecer uma entidade, vale a pena. Outro dia eu fui na casa de Maria, aqui no centro, né? Sim. Vá conhecer, vale a pena, você vai ver o trabalho bonito, que não é fácil fazer esse trabalho, então, vá conhecer, que eu tenho certeza que as pessoas que podem, que declaram pelo modo completo, a restituir ou a pagar, vão ajudar, porque você está ajudando seres humanos. E o poder público hoje, ele não consegue dar conta de tudo, não tem como, não tem verba. Então, nós estaremos deixando o que é nosso para nós mesmos e não destinando para outros estados, que sei lá eu como vai ser usado. Tem participação da população, então um assunto muito bacana aqui, né? Estamos falando, né? Você destinar parte do seu imposto, destinar parte daquilo que você vai pagar para ficar em Piracicaba e ajudar as entidades, né? Vou pegar um pouquinho da fala do Dr. Furlan, tudo isso é muito bem fiscalizado, né? Isso não passa pela prefeitura. A articulação da campanha para ficar, obviamente, tem o apoio do Fundo Social, que faz parte da prefeitura, mas as entidades estão, as principais beneficiadas, né, por esse valor são as entidades e os projetos.
das entidades que atendem, né? O doutor Fulano estava conversando com o doutor Fulano, às vezes é uma construção de um banheiro, né, doutor Fulano, que é necessário para fazer um espaço físico para atender melhor. Às vezes é uma quantia para contratar um fisioterapeuta, um profissional. Então, você está gerando emprego na cidade e você está atendendo mais pessoas da maneira adequada. Não é isso, doutor Fulano? Exatamente, né? E a gente sempre tem conversado com relação ao idoso, né? Claro. A população idosa está aumentando a cada dia, né? E a gente está precisando das entidades, né? E esse recurso é para isso, né? Para fazer uma melhoria, para ajudar na assistência, para ajudar na instrução, né? Então, esse dinheiro ele vai ser usado conforme a fiscalização dos conselhos, né? E como você falou, os conselhos são paritários, né? O conselho do idoso, o conselho da criança, ele tem a sociedade civil dentro do conselho, né? Tem os servidores públicos, mas também tem a paridade da sociedade civil fazendo essa fiscalização também, além dos demais órgãos, né? Então, a importância disso, e aqui a gente sabe que eu falo, quando a Receita ela colocou a credibilidade, é porque ela sentiu que o Fundo Social aqui, ele vai fazer um trabalho sério, os conselhos vão fazer um trabalho sério, e é por isso que eu posso afirmar para vocês, podem fazer a destinação com tranquilidade. O programa do imposto de renda é muito fácil, ele faz o cálculo, a hora que sai lá o imposto devido, a hora que você escolhe lá para você colocar lá, eu quero doar para o fundo da criança, ele já vai dar o valor máximo, mas como a Valquíria falou, qualquer R$1 tá bom, né, Valquíria? Mas se ele vai dar os 3% para o fundo da criança, daí você muda a abinha lá para o fundo idoso, ele vai dar os 3%. Você recolhendo os DARFs, você não vai cair em malha fiscal, e esse dinheiro, depois de encerrado a declaração, ele vai voltar para os conselhos, para os fundos. Para os fundos, né? Perfeito. Ó, a Flávia, moradora do Bairro Alto, está aqui comentando. Oi, Flávia. Deixa eu dar boa noite para a Nair, que está lá no Instagram também dando alô para a gente. Ela dá boa noite, parabéns por essa iniciativa. Conheço o trabalho de várias entidades aqui da cidade e sei que são muito sérias e precisam. Obrigada, Flávia, pela audiência e pelo comentário. E é realmente isso. O Neto deu o exemplo aí de uma obra, né, um banheiro. Além de todo o profissional que a gente vai ter envolvido, né, nesse trabalho, a gente gera economia também aqui, porque todo esse material vai ter que comprar aqui no município também. E sem falar, como a Flávia destacou e vocês também, né? É um trabalho, realmente, é isso que você falou, Eric, vá conhecer, né? Escolhe uma entidade da cidade, temos tantas em tantos bairros, acho que todo bairro da cidade tem uma entidade assistencial, vai lá ver, né? Um trabalho com alimentação, muitas vezes tem nutricionistas, tem enfermeiros, tem cuidadores, né? Todos muito qualificados e, por vezes, até fazendo um trabalho, às vezes até voluntário, né? Por não ter uma verba suficiente. Então, precisa sim, Flávia, parabéns, né, por conhecer. Eu acho que também isso é um papel do cidadão, né? De conhecer a entidade, né, Valquíria? Sim, eu acho que esse projeto, esse nosso trabalho aqui falando sobre a destinação do imposto de renda, não é um projeto meu, do doutor Furlan, do Eric, mas nem nosso, é de todo mundo. Exato. Se todo mundo ajudar, divulgar e falar, as pessoas vão se conscientizando, o que falta é conhecimento. Todas as nossas entidades, elas prestam um trabalho de excelência no município, seja para criança, seja para as pessoas que têm uma necessidade especial, para idoso. O que eles precisam é de mais recursos para melhorar e ampliar, né? Sim. Esse serviço de forma que atenda, né, a demanda. E também é importante que a gente fale um pouquinho que o ano passado nós batemos bastante no imposto da pessoa física, continuamos falando que a gente estamos longe de atingir nossa meta, né, como vocês já viram, mas nós estamos também fazendo um trabalho de conscientização das empresas de lucro real. Essas podem doar para criança e para adolescente 1% cada um, né, doutor? Vamos falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho. A sistemática é um pouquinho diferente, que não é na declaração como um programa que é destinação, mas na verdade a hora que é a apuração do lucro, né, lucro real, as empresas elas podem apurar anualmente, né, e elas podem mês a mês fazendo a presunção do imposto e recolhendo mês a mês. Aí ela faz o depósito diretamente para os fundos, tá? Mês a mês.
Agora, uma empresa de lucro real, ela pode apurar trimestralmente. Então, a hora que ela fecha o balanço dela trimestralmente, ela vai ver quanto ela tem de lucro, ela pode doar 1% para o fundo do idoso, do lucro, sem o adicional, e mais 1% para o fundo da criança. Então, 2% do lucro, ele pode ser doado para o fundo da criança e do idoso, né? A sistemática é um pouquinho diferente, que ele tem que fazer o depósito direto para os fundos. Sim. E aí entrar em contato com os conselhos, que eles vão emitir um recibo para ser contabilizado, porque, como a gente falou, ele é um benefício fiscal. Como ele é um benefício fiscal, ele é uma destinação. Ele vai tirar do valor do imposto a ser pago. Então, aquele valor que é destinado, você deixa de pagar o imposto, por isso que a gente fala que é uma destinação. Você tira do imposto que você iria pagar para Brasília. E não cai na malha fina, porque o Conselho também envia uma DBF no início do ano, constando as empresas doadoras, né, doutor? Exatamente. A Prefeitura, né, até fevereiro, ela entrega, chama uma declaração de benefício fiscal. Ela apresenta todas as empresas e pessoas físicas que fizeram depósitos diretos para o fundo. E aí, essa informação vai para a Receita Federal e não vai cair em malha fiscal. E uma informação importante, que às vezes a pessoa jurídica fala, eu não quero provocar a Receita, não é provocação, não é nada, não vai ser fiscalizado por causa disso. Na verdade, hoje, as informações das empresas jurídicas, das pessoas físicas, elas são cruzadas, né? E a gente sabe todo o problema do sigilo fiscal, que aí as notícias estão por aí, quando se quebra o sigilo, pessoas sendo até presas por causa de quebra de sigilo, né? O que ela vai declarar já está declarado, está ali aberto. Está aberto para todo mundo ver. Isso eu acho que é uma ação de cidadania, né? De pensar no próximo, né? De compaixão, né? Que a gente precisa levantar isso, né? De nós querermos uma sociedade melhor. Porque melhora para os outros, melhora para a gente também. Claro. Fazemos parte. Muito bom. Quero agradecer a vinda de vocês. Dr. Furlan, sempre é um prazer tê-lo aqui conosco. A gente recebe os vídeos que são mandados lá pela Receita para divulgar, golpes que estão acontecendo, né? E a gente está aqui também para divulgar isso. Eu acho que a Receita faz um trabalho muito bom de informação, né? Bom, sempre fez um trabalho excelente, né? Números, que é a famosa balança do nosso país, né? Se a Receita não faz um bom trabalho, o país não sai para lugar nenhum, né? Hoje a gente faz a parte melhor da Receita, que a gente recebe sempre elogio, né? Mas como a gente estava conversando um pouquinho de tributação, né? Tributação complexa, tributação desigual, então, infelizmente, a gente tem ainda muitas falhas, né, na questão da tributação, muitos gargalos, né, como o Eric até comentou aqui, né? A Receita é um aplicador, né, da legislação, por isso que quando ele falou, né, de como que se pode mudar, né? A gente tem que ter legisladores, né? É importante a gente ter legisladores da nossa cidade, principalmente no federal, que a gente não tem, né? Não tem representantes que quando a gente... né, doutor? Que nem, por exemplo, quando ele falou lá de por que só pode ser lucro real, por que só pode ser pessoa física modelo comprar, porque está na legislação. Né? E existem alguns deputados tentando mudar porque a pessoa que faz o modelo simplificado também possa doar. Claro. Tá? Mas é difícil, é uma barreira difícil. A gente tem um Congresso Nacional, né? Eu não posso dar minha opinião pessoal aqui, né? Na verdade, mas eu acho... mas que é importante a gente escolher os nossos legisladores, e esse trabalho de cidadania, a gente fala que é um trabalho de cidadania que a Receita faz, é importante para esclarecer para a sociedade, né? Esse outro lado da Receita, a questão de fraudes, né? Que a gente sempre conversa quando eu passo alguma coisa de fraude, até teve aquelas operações carbono oculto, né? De coisas importantes para a sociedade, né? Que até a gente estava conversando aqui, a Receita tem que trabalhar para a neutralidade, né? Para aquele bom contribuinte, boa empresa, ela possa competir igualmente com aquela que sonega, que faz fraude, né? E isso seria o objetivo, é uma das missões da Receita. É uma missão difícil, né? E a gente está à disposição de vocês, da sociedade de Piracicaba, e nesse caso da destinação, né? Informações, espero voltar aqui outras vezes para a gente falar de outros assuntos, mas também da destinação, né, Valquíria? Furlan, nós temos que trabalhar bastante, né? Mas acho que com a ajuda de todo mundo nós vamos conseguir atingir muita gente. Sim, claro que sim. Se todo dia vocês puderem dar uma lembradinha, né? Sim, com toda certeza. A gente colocou o vídeo aqui que foi mandado para nós, também no nosso Instagram, mas a gente está sempre falando e vamos falar todos os dias. Estamos organizando um material novo de divulgação
Eu acho que nessa semana já começa a ficar pronto, que nós vamos começar a lançar para ver se a gente atinge um número maior de pessoas, Conte conosco. Eles estão enrolados, que agora a Valquíria vai ligar todo dia aqui para eles. Eles não sabem o que acontece. Eles não têm ideia. Você viu, né? Não seja. Ele tá exagerando. Eu nem peço nada para ele. Ainda. Aí eu peço, eu bato Claro que sim. Mas a gente tem que conscientizar as pessoas. É um trabalho muito sério. As nossas entidades, gente, acho que estão com as portas abertas. E toda a diretoria de todas as entidades, elas são pessoas, as pessoas que compõem essa diretoria são voluntárias. É isso aí. Elas já fazem uma doação do coração, que é a hora, o tempo delas que é muito precioso. Então não custa. O que custa a gente fazer essa destinação, sendo que a gente não vai precisar ir lá trabalhar? Nós temos outros doadores de trabalho lá. Claro. São pessoas que gastam parte da vida delas trabalhando em prol das outras pessoas. Então vamos colaborar, ajudar um pouquinho, que não vai atrapalhar ninguém, né? Só vai ajudar. Muito bom. Quero agradecer a vida de vocês. Queria muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Desculpa aproveitar sempre de vocês, né? Não, de forma alguma. É sempre um prazer. Mas a gente está aí para trabalhar pelo social, né? Isso aí. E vamos continuar. E o que o Eric falou, também eu concordo. Nós temos que segurar os impostos aqui, que nossa região, nosso estado, a região sudeste, é a que mais produz impostos, né? Que mais gera renda para o nosso país. Sim. E a gente não tem isso de retorno. Se a gente falar um pouquinho, que o assunto vai longe, né? Mas aquilo que o Eric falou do IPTU, o objetivo maior foi atualizar o valor do município, a planta genérica. É como se o Eric, por exemplo, ele fosse fazer um negócio novo, qualquer negócio ele queira fazer um investimento, dependa do banco. O banco vai querer saber quanto ele vale. Quanto que ele vale? Quanto ele vale, para ver se pode arriscar fazer um negócio com ele. E essa relação está entre o município e o governo federal, com correto? certeza. Então, se o nosso preço ficar pequenininho, a gente não vem verba só pra perde. cá. Então, na realidade, uma grande parte dos IPTUs vão reduzir. Né? O que está sendo feito é uma adequação. E eu posso falar muito tranquilamente, porque você viu que ela me chamou até de Alex, ou seja, há 1 ano e meio a gente era concorrente, então assim, né? Então não tem grandes problemas. E é verdade, esse trabalho, tanto que se vocês forem buscar nas redes sociais, a gente já falava isso. Eu mesmo pus vídeo falando que quem ganhar vai ter que fazer, tá? É óbvio que tinham pessoas que usavam isso, que talvez não fizesse de um jeito eleitoreiro, porque faz para o povo ver. É uma mudança que afeta muita gente. Criou-se muita fake news? Criou-se, porque eu mesmo, a hora que eu vi, eu peguei o meu e fiz o cálculo, porque estava lá, metade as 580, era o CTN, era boa parte do CTN que estava lá, e eram 4 ou 5 páginas, 8 páginas, que eram realmente relativas a Piracicaba, que era você lá e fazer cálculo. E é cálculo matemático muito simples, entendeu? Porque você tinha o nome da sua rua, você tinha uma planilha em Excel onde tinha todas as ruas, onde a testeira e tal. Então, assim, é você saber o tamanho da sua casa, obviamente, e fazer isso. E o tamanho real, porque tem muita gente que foi ampliando e não foi legalizando na prefeitura. E quando hoje você tem ferramentas que você consegue checar isso. Né? Então, assim, segunda-feira nós tivemos, o Hélio esteve conosco apresentando isso. E você vê, tem imóveis, gente, que é um absurdo a disparidade. Nós vamos chegar, os carnês começam a chegar em abril. Nós vamos começar a pagar em abril porque aqui tem a noventena, né, do imposto. E aí nós vamos saber a real situação do que é. E a prefeitura já deixou muito claro, se tiver alguma disparidade, na própria lei, ela já tem alguma que você pode administrativamente pedir para ser refeito. E eu não estou aqui porque eu não preciso defender, não tenho cargo na prefeitura, a Valquíria sabe, há 1 ano e meio atrás a gente era concorrente, né? Como competidores, vamos assim dizer. Isso, é saudável, né? Mas isso é democracia. Então, o Eric, não estou defendendo porque eu não ganho nada. Podem procurar, não tenho um cargo na prefeitura, não tenho uma benesse, não indiquei nada, ela sabe disso, tá?
O que pede para ajuda, a gente ajuda. Por quê? É para Piracicaba. Tinha que ser feito. E todo o trabalho que está sendo feito hoje é de ajuste. Você falou da obra que estava sendo feita do Bigatone. Gente, aquela obra é da EXA, do Estado, mas foi pedido. Se essa obra não sai, o gargalo de São Pedro ia acabar. Isso aí. Assim como nós crescemos desorganizadamente, você pega hoje trânsito na Armando Salles. O que há 10 anos, por quê? Porque não teve organização. Esse trabalho está sendo feito organizado agora, foi apresentado ontem lá no Cimesp, vai ser apresentado para todas as entidades, para o cidadão comum, tá? Está sendo feita uma agenda, porque não adianta, no final do ano virou pancadaria, virou luta livre, né? Assim, não estou defendendo, eu fui entender. O meu imposto vai subir. E eu sei disso. E tô de acordo, né? Porque o seu também vai, o próprio. Então, assim, e tá tudo certo. Eu não acho que esteja errado, porque não está subindo nada, no meu caso, exorbitantemente. Se eu quero morar num lugar que custa um pouco mais, um condomínio, você vai ter que pagar, não tem jeito. Entendeu? Agora, tinham casas que foram apresentadas ontem no semestre, era um absurdo. Estão regularizando muitos, 136, nós temos 220 mil imóveis, acho que 130 vai cair. Olha só. Vai cair. Então, assim, tem lá na apresentação que o Hélio e o secretário de governo, o Álvaro, que era de habitação, né? O Álvaro e o Gustavo fizeram ontem, estarão fazendo para a sociedade uma apresentação muito didática, muito bem feita. E aí você começa. O grande problema, gente, desculpa, vamos ser sinceros, é que isso aqui, ó, da voz atrapalha muito, né? Da voz para muito neguinho que só quer falar besteira. Viu, Eric, você sabe que você falou uma coisa importante. Todo mundo fica reclamando agora do trânsito ali em Santa Terezinha. Mas quando a Elinha estava deputada e nós estávamos em campanha, acho que você também, a maior reclamação era o gargalo ali. Os dois trechos. Porque muitos acidentes, todo mundo reclamava. E para melhorar, gente, não existe milagre, né? Tem que fazer obra. Tem que fazer obra. E para fazer obra, vai ter um período de dificuldades, apesar que eu acho que eles estão fazendo bem rápido, né? Sim. Eles têm, se tudo der certo até o meio do ano, eles têm previsão de estar terminando. Então, eu acho que está indo... por esse período, nós temos que... Quem precisa usar a rodovia tem que acordar mais cedo. É um tempo. Eu posso dizer muita situação, porque eu pegava o anel viário velho, aquele de Limeira, antigamente não tinha anel viário novo, e quando ele estava sendo construído, ainda demos o azar ainda da ponte cair, né? Teve o falecimento de 3 trabalhadores, né? Então parou. Gente, aquele anel viário era impossível de ser utilizado. Era impossível você se locomover dali para Uninorte, lá para... Tudo parava. Hoje, se acontece um acidente ali na Belgo, quando você está chegando de Rio Claro ali, para tudo, atrasa. Isso. O Hélio, junto com o Alex, eles estão trabalhando para acelerar a continuidade do anel viário, que vai dali sair da Dedini, onde tem uma parte, e vai até a estrada de São Pedro. Olha só, entendeu? Um grande cinturão aí de rodovia. Aí você vai fechar o anel viário, né? E vai tirar trânsito daquela área que hoje a Arcelor, a gente sabe, é um grande problema. Ah, mas a Arcelor está lá. Gente, a Arcelor está lá sei lá quantos mil anos. Não adianta a gente reclamar, eles chegaram antes. Ontem, aqui, desculpa até um desabafo, eu fui na Copla Campo, né, que abriu a Copla Campo. A Copla Campo está lá há 15 anos. Aí agora tem um residencial lá, que acabou de chegar. Estão reclamando que os caminhões, mas o caminhão vai 15 anos que passa lá. É igual eu moro no Monte Alegre. Eu vou reclamar dos caminhões da hoje? A hoje faz 30 anos que está lá entre hoje e Votorantim. Eu fui depois, eu cheguei depois. A gente tem que analisar antes de ir. Né? Não compra. Se acha que vai ter problema, não compra. Desculpa, posso aqui estar sendo muito sem sensibilidade. Mas é o Monte Alegre. Os caminhões
passam lá. Domingo o comércio cresceu. Eric, você está falando uma coisa que domingo o comércio em Monte Alegre está maravilhoso. Geração de emprego, todo mundo investindo, está muito bonito de ver Monte Alegre. Os caminhões passam. Tem uma logística que foi feita para não impedir o caminhão. Os caminhões passam, muita gente para em local proibido. Existe estacionamento ali para baixo, tá? Que ninguém quer andar. Eu, quando vou, eu paro lá embaixo na terra, lá embaixo que você entra ali do lado, tem um restaurante que tem uma entrada, baita área para você estacionar. Você sobe, você vai ter que andar. Dependendo do restaurante que você vai ter que andar. Mas não, tem gente que quer parar na boca do restaurante, onde foi feita uma ciclofaixa, que na minha concepção está errada, mas está lá, placa de não estacione. O cara vai lá e para lá. É complicado. Nós, seres humanos, temos que começar a entender que existem regras. Existem pessoas que chegaram antes que nós. É a mesma coisa, eu estou falando da hoje. A hoje chegou antes de mim. Então, quando o caminhão está passando lá, eu sou obrigado a parar e esperar o caminhão passar. A hoje está lá há, sei lá eu quantos anos. Gerando emprego, pagando imposto, né? Ó, Fala, Maria, pois a gente vai reverberar ainda mais vezes, né, Valquíria? Muito obrigada. A Valquíria tem que vir. Você viu que a porta fica aberta. Valquíria, tem um quadro aqui que acontece de quinta, né? De quinta-feira, que são só mulheres. Você tem que vir participar. Ah, esse quadro é bom, hein? E doutor Fulano, de terça-feira é só homens. Ixi, daí não é bom. Aí não é bom, né? Não precisa nem vir, né? É muito machista. Mas é bom pra quem fica em casa. Olha, vai embora. Mas se quiser a gente vem também, porque eu não discrimino, não. Tem que falar pros homens. Ensinarem o curso. Lógico. E ó, quem tá aqui é a Cleide, querida, ela dá boa noite a todos vocês. Cleide, obrigada por todo esse esclarecimento. Olá, vai ficar maravilhoso, Eric, você está sendo realista. É difícil agradar a todos. Beijos. Você vê esclarecimentos que realmente a gente precisa reverberar, né? Então, vocês voltarão mais vezes, viu? Só convidar que a gente vem falar, né, de destinação, né, doutor? Voltaremos, né? Não é? Tem que vir mesmo. E o Eric vai ajudar a gente com as empresas também, né? Olha, ele tem uma missão já. Isso aí. É verdade. Bom, querido, obrigado, doutor Fulano. Valeu, obrigado. Eric, valeu aí pela presença também, sempre muito bom. E fica uma fala muito importante de tudo que foi dito aqui, do ensinamento, que a gente possa reverberar isso para os nossos familiares. Olha, cada pessoa que você falar, você viu lá que dá para deixar o imposto, você vai pagar, dá para ficar em Piracicaba? Vai atrás disso, converse com o seu contador. Se tiver dúvida, entre em contato com o Fundo Social, entre em contato com a Receita, o pessoal vai te atender muito bem. Esses dias, uma amiga, a Tânia, que tem um projeto muito legal, que recebe, vocês conhecem, né? A Tânia recebe pessoas que vêm fazer tratamento de câncer. Eu falei, Tânia, esse projeto é maravilhoso. Você conhece, não conhece? Conheço. Projeto maravilhoso, nós temos que colocar esse projeto a participar de verbas que são destinadas, né? E gentilmente, doutor Fulano, né? Doutor Fulano, tem alguém para explicar, né? Ela foi lá, tirou informações esclarecidas, e é isso, a gente precisa de projetos, está dando certo cada vez mais na nossa cidade. Eu acredito nesse país. E usando a fala do doutor Fulano, nós temos deputados estaduais que fazem muito por nossa cidade. Eu tenho o prazer de trazê-los aqui e falar aqui, que fazem muito por nossa cidade. E nós temos que ter representantes em Brasília. Não dá para ficar na curva na curva da curva, pegando o que sobra, manda lá para a cidade, né? Ou o nosso prefeito tem todo dia, toda semana, pega o avião para Brasília, porque vai ser um recurso, ele vai lá bater na porta. A gente tem que ter representante em Brasília. Essa semana, inclusive, está lá. Ele está lá, né? Foi para lá hoje. E é importante que também a Piracicaba é enorme, a nossa região metropolitana, sem um representante, né? Daria para eleger mais de um, né? Claro que sim, claro que sim. Porque cada deputado vai trabalhar pela sua região. Nós seríamos os nossos deputados trabalhando. Sabe o que necessita, sabe qual a demanda, né, Valquíria? Sim, e está mais perto da gente cobrar, né? E está mais perto da gente cobrar. Não, falou tudo. Pega na rua. Não é? Pega na padaria. Pega na padaria, rapaz. Gente, obrigado, viu? Obrigado. Nós que agradecemos. Valeu. Em breve, novamente, a gente bater esse papo, que é sempre muito bom. Né? Isso é muito bom.